Oi, pessoas, tudo bem? Eu aqui, Rafa, novamente. Acho que hoje um pouquinho melhor do que da última vez, né? E hoje eu quero falar de música. E especificamente de uma banda, enfim, vamos lá. Eu sou goiana. Sim, gente, eu nasci em Goiás. E diferente de todo goiano, eu não gosto de música sertaneja. Eu acho que a música sertaneja pra mim depende do meu nível alcoólico. E Goiás produziu uma banda muito bacana chamada Pedra Letícia, que é essa banda que vocês estão ouvindo de fundo aqui da minha gravação. E é uma banda muito bacana, que é uma banda de rock, que é um rock engraçado, que é um rock com contagia e que, assim, é goiano, cara. É um rock goiano e isso é um orgulho pra mim. E, assim, uma coisa que... Nossa, melhorou agora. Uma coisa que eu quero deixar claro aqui é o seguinte. O gosto musical, eu acho que é muito pessoal. Mas, assim, tem aquele estereótipo, né? O sertanejo é aquela música que sofre, é aquela música que dói. Pra quê? A vida sua vida já tá difícil o suficiente pra que você tem que sofrer mais ainda. Me fala. Sem falar que a música sertaneja, ela por si já te traz tristeza, cara. Você bebe, você ouve uma música sertaneja, vontade de chorar. E outra, eu acho que assim, eu gosto muito de rock. Rock nacional. Graças a Deus eu fui criada numa casa onde meus pais curtem rock nacional. E eu quero falar do Made in Brasil aqui também, sabe por quê? Porque tu fala assim, eu curto rock, eu curto LED, eu curto Avery, eu curto Evanescence, tudo bem, mas e aí, o povo do seu país? Até porque a maioria dessas músicas você nem entende o que eles falam, você vai me desculpar, mas 90% de nós não falamos inglês fluente. Então, assim, vamos ouvir mais, sabe? Eu acho que quando o Renato morreu, quando o Cazuza morreu, a gente acha que o rock morreu com eles, porque eram letras de cunho muito fortes, né? E não, tem muita banda bacana aí, por exemplo, a banda mais bonita da cidade, que é linda, o Teatro Mágico é lindo, e Pedra Letícia é linda. O Pedra é composto pelo Fabiano Cambota, o Cook, o Thiago, o Chico Mendes e o Zé Junqueira. E assim, são cinco amigos que se juntaram e fazem músicas engraçadas e fazem músicas bacanas. Inclusive, essa música que tava tocando até então, ela é escrita pelo Danilo Gentili, aquele stand-up maravilhoso que a gente tem. E assim, vamos divulgar, sabe, a música do nosso país, vamos ouvir, vamos gostar. E quando eu falo a música do nosso país, eu não tô falando tchê. Eu tô pedindo pra você, pelo amor de Deus, sair de dentro desse Camaro amarelo, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. E pelo amor de Deus, alguém me explica. Como que Ai Assim Você Me Mata fez sucesso no mundo inteiro? Como que as pessoas veem nosso país agora? Putz, um país de cantores tão bom e a gente exporta um Assim Você Me Mata. Mas a gente ainda tem chance de mudar isso. Então, assim, aqui embaixo eu tô colocando o site da banda pra você curtir e ouvir as músicas. E assim, muito bacana. São músicas muito legais, são músicas muito espirituosas, mas que te faz pensar e te faz sorrir. E eu quero te fazer refletir um minuto. O que você anda ouvindo? As músicas que você ouve faz você chorar? Lembrar de coisas tristes? E você sabia que isso mexe muito com o seu psicológico e com o seu dia a dia? Então vamos começar a ouvir coisas bacanas, coisas que te animam, coisas que falam do seu dia a dia, mas que questionam também a sua vida, sabe? E a música do Pedro é bem isso, sabe? Tô ganhando nada pra fazer isso aqui. É só uma fã que gosta e que quer dividir com as pessoas algo que ela gosta muito. E eu realmente espero que vocês gostem da banda. Ouve lá um pouquinho, nem pra falar assim, putz, essa menina tava errada, a banda não é tão boa assim. E é isso. Gostaram do meu vídeo? Clique em gostei aqui embaixo. Não gostaram, eu acho que eu deixei muito claro no vídeo anterior o que eu acho da opinião de quem não gostou. E é isso. Vamos que vamos. Eu acho que esse vídeo foi um pouquinho melhor que o outro. E vamos melhorando. E o próximo tema. E aí, daqui a alguns dias a gente lança, tá bom? Obrigada. Ouçam Pedra Letícia, toca Pedra Letícia pra gente. E ó, beijo. Beijo.